Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando assim, numa vingança. Na terça vocês me fizeram ler uma bomba que vocês adoram. E hoje eu vou me vingar. Então hoje é a vez de vocês me ouvirem falar de uma bomba que eu gosto. Hoje a gente vai falar de Sword Art Online Progressive. Antes de começar a falar do mangá especificamente, vamos tentar situar um pouco esse universo vasto que é Sword Art Online. Vocês devem conhecer, né? Quem não conhece Sword Art Online, seja gostando, seja odiando, mas eu acho que é uma obra que todo mundo conhece, todo mundo no meio dos mangás principalmente, e que eu vou ser bem honesto com vocês, pessoal. Eu sou do grupo que gosta de Sword Art Online. Eu não acho que é uma das maiores maravilhas do mundo, não está entre os melhores mangás, mas eu gosto bastante da história, eu acho que é interessante. Para quem não sabe o que é Sword Art Online, está ouvindo falar disso pela primeira vez. Sword Art Online originalmente é uma novel japonesa. Tá? E quem não sabe o que é novel, são os livros. São livros japoneses. Sword Art Online livro sai no Brasil. Ele é publicado pela Panini. Atualmente ele está com 15 ou 16 volumes. O que é bem interessante porque a Panini está mantendo a publicação da novel bem em dia. E quando a Panini anunciou, eu sinceramente não esperava. Foi um anúncio, tanto que eu acho que é a única. Tem as novels de Naruto, mas uma série mesmo, Sword Art Online, é a única que a Panini publica. E ela mantém uma periodicidade certinha, ela é bimestral, já está aí com quase 3 anos de publicação. Essa novel, ela... E é livro, tá, pessoal? Já vou até mostrar aqui, ó. É um livro mesmo. Essa novel tem adaptações em mangás. E essas adaptações também saíram no Brasil. Eu vou mostrar a primeira aqui, Sword Art Online, essa é a primeira fase, a Incard. E como assim, Hag, a primeira fase? Sword Art Online é uma franquia, né, uma série, uma franquia com várias fases. Ela tem a primeira, a Incard, depois vem a segunda, Fairy Dance, Phantom Bullet, seriam quase arco. Então a cada fase a numeração zero, ela volta sempre para o 1. Então por isso a gente tem a Incard 1, aí essa fase tem 2 volumes, depois vem Fairy Dance, que tem 3 volumes, vem o Phantom Bullet, que tem 4 volumes no Japão, 3 aqui no Brasil, mas não foi cancelado, é só porque agora que saiu o 4º volume, então a Panini ainda tem que trazer esse 4º. Depois disso vem Calibur, que é um volume único, vem Mother's Rosário, que tem 3 volumes, e vocês devem ter lembrado desse nome, porque aqui em cima está o vídeo das minhas 10 melhores leituras de 2021, e eu botei Sword Art Online Mother's Rosário, porque é uma ótima fase, tem 3 volumes. Depois disso a Panini publicou Sword Art Online Girls Open, que é um spin-off, não faz parte da cronologia principal, é um spin-off, e agora está chegando com o mangá do nosso vídeo, que é Sword Art Online Progressive, que também não é da cronologia principal, né, não é da série, mas é do mesmo, ela se passa em paralelo, por assim dizer. Ela é um spin-off que se passa junto com a primeira fase, junto com a Incard. Bom, vamos dar a sinopse então para vocês se acharem um pouco quem não conhece. Em Sword Art Online, a primeira fase, que é a Incard, a gente é apresentado para o jogo de videogame Sword Art Online. O nome do jogo é esse. E o que acontece nesse jogo? Ele é um daqueles jogos de realidade aumentada,
Os jogadores colocam aquele óculosinho especial, vocês já viram em vários outros mangás, né? Tipo Shangri-La Frontier. Eu falei bastante de Sword Art Online no vídeo de Shangri-La, inclusive, tá aqui no card. E o que acontece nesse jogo, nesse tipo de jogo, né? Eles entram dentro do jogo para jogar. Eles ficam deitados na cama com aquele óculos e toda a experiência deles é dentro do jogo. Só que Sword Art Online tem um porém. Assim que eles entram no jogo, eles descobrem que eles não podem mais sair lá de dentro. O criador do jogo, ele bolou uma armadilha que ninguém consegue fazer log-off do jogo. E se alguém morrer, morreu de verdade. O Navigear, né, que é o óculos que eles têm na cabeça, vai fritar o cérebro deles. Então, se eles morrerem no jogo, eles morrem na vida real. E o único modo, então, deles saírem é terminando o jogo. E aí vem toda uma questão de que praticamente eles vão viver dentro do jogo, eles vão ter a vida deles lá dentro. Isso é a base da primeira fase, a Incard. No mangá, e eu não estou falando ainda de Progressive, no mangá de A Incard isso fica muito ruim, é muito vago. Na novel é bem melhor trabalhado. E a gente vai ver então a vida deles, eles morando lá, eles tentando terminar o jogo, eles se relacionando e, obviamente, quando terminar a fase, eles conseguem sair do jogo para depois vir as novas fases. Mas agora entra Progressive. Por quê? Porque Progressive se passa dentro dessa primeira fase, só que enquanto originalmente em Sword Art Online o nosso protagonista é o garoto, né, o Kirito, em Progressive é o oposto. Tanto que isso já está na capa dos mangás, se vocês olharem. O original, o garoto na frente, Asuna atrás. E já em Progressive o oposto. Asuna na frente, Kirito atrás. Por quê? Porque em Progressive a Asuna é a nossa protagonista. A gente vai ver a história de Aincard pelo ponto de vista dela. E isso já me conquista muito. Porque eu falei agora há pouco de Mother's Rosário, que para mim é a melhor fase de Sword Art Online. Justamente porque a Asuna é a protagonista e não o Kirito. Porque o Kirito é bem insuportável. Ele é um jogador apelão, ele é aquele jogador B10 que quebra todas as regras e não no sentido de B10 de ser mal, não, ele quebra todas as estatísticas. Ele faz o impossível dentro do jogo e ele é o melhor jogador de todos. Então, se torna um pouco chato ver a história pelo ponto de vista dele. Já a Asuna não, ela tem alguns dramas, ela tem alguns dilemas que durante a Incard ficaram muito vagos. E agora a Progressive vai nos dar uma melhor chance de ver isso, tá? Por isso já começa a me conquistar de largada só pelo fato de ter a Asuna como a protagonista. Um outro ponto muito fundamental, pelo menos para mim, é que a fase de Aincard, ela é uma fase que é muito mais importante do que as outras, não só porque ela é a primeira, não só porque ela tem o jogo que dá nome à série, né? Mas é porque em Aincard a gente tem a questão da morte. Se eles morrerem no jogo, eles morrem na vida real. E isso não é tão presente nas próximas fases. E isso faz muita diferença, sabe? Aquele risco da morte. Em Progressive foi interessante ver isso porque uma das coisas que me preocupava de ler novamente a Incard é porque eu já sei como vai terminar. Eu já sei o que o Kirito vai fazer e como Sword Art Online, né, o jogo Sword Art Online vai terminar, como vai se encerrar essa fase. Então eu tinha um pouco de medo de ler Progressive, porque eu já sei como vai terminar, então fica aquela questão de, tá, eu sei qual é o próximo passo. Só que
me surpreendeu o mangá. Ele me deu uma surpreendida muito interessante, porque não só ele vai me dar novos pontos, coisas que, por exemplo, tem um momento ali no começo em que o Kirito e a Asuna se separam. Vai cada um para um lado do jogo. E como em Progressive a gente está acompanhando a Asuna, é interessante a gente ver como ela está vendo o mundo, como ela vai viver Sword Art Online, porque, por exemplo, ela tinha desistido em determinado momento. E agora não, ela começa a querer voltar, ela começa a decidir que ela vai terminar o jogo, ela quer sair dali. Então, ver o ponto de vista dela vai dar uma nova visão para a Encarta. E é legal, porque a gente sabe como o Kirito vai seguir a carreira dele, agora a gente vai ver como a Asuna vai fazer a dela. Um outro ponto interessante é que Progressive está com um pouco mais de liberdade. Então ele está mudando alguns pontos chaves de Aincrad. Tem coisas que aconteceram ali na relação Kirito e Asuna que mudaram. Não eram desse jeito. Não foi assim que Aincrad nos contou lá na primeira vez. Então algumas coisas mudam de ordem, algumas outras acontecem, são criadas para poder criar aquela relação a mais, para desenvolver melhor a história, para dar um pouco mais de liga. Então, isso também me ganhou, me surpreendeu muito, porque eu não esperava. Eu achei que ia seguir o roteirinho exatamente igual, só que com a Asuna contando. E não, ele está criando um pouco mais de liberdade criativa, acrescentou mais uma personagem ali que vai ter uma relevância, está acrescentando alguns, dando um pouco mais de destaque para outros. E é legal, dá um pouco aquela sensação de novo. Sabe, por mais que eu saiba como vai terminar, dá ainda a sensação de que eu tô vendo coisas pela primeira vez. E isso é um ponto muito positivo quando se tenta colocar um spin-off dentro de algo que já é de conhecimento do público, né? Isso é algo que, por exemplo, assim, pegando um exemplo, é Saint Achô. Saint Achô comete um pouco esse erro. Por quê? Porque quando escreveram Saint Achô, tentaram colocar que ela se passa exatamente junto com Cavaleiros do Zodíaco. E isso não faz sentido. E o autor não consegue fazer a liga pegar. Aquele negócio... Porque a gente vai lendo Saint Achô e vai pensando, tá, mas por que elas não estavam do lado da Saori quando os Cavaleiros de Bronze foram lutar nas 12 casas? Por que elas não estavam do lado da Saori quando teve o arco de Poseidon? E a gente fica com essas questões. Em Progressive, eu acho que os autores conseguiram alterar um pouco isso, corrigiram essa falha e conseguiram me fazer pensar que, ok, isso tem sentido, isso aqui não é exatamente igual ao que era, mas faz sentido. Por exemplo, quando eles vão enfrentar o primeiro boss, no original, o Kirito e a Asuna fazem uma dupla. É a primeira vez que eles se encontram. O Kirito apresenta para ela uma forma diferente de viver aquilo ali. Né, ela tá comendo um pão e ele mostra para ela uma geleia. E é a primeira vez que ela vê uma geleia dentro do jogo. Tem essa cena no mangá, só que eles já se conheciam. Progressive fez eles já terem se conhecido antes desse primeiro encontro. E faz eles terem uma relação um pouco maior entre o primeiro encontro e a batalha. No original fica a sensação de que eles se encontraram, Kirito teve toda a questão do pão, e eles se separaram, foram cada um dormir numa estalagem e depois eles foram para a batalha. Em Progressive não, tem a cena do pão, eles ficam juntos, eles passam a noite no mesmo lugar, eles têm ali uma relação de mais companheirismo do que no original aparentava, e aí vem a batalha final. Então, Progressive trabalha um pouco mais. Eu acho que a relação dos dois vai ficar um pouco melhor e um pouco menos forçada do que fica no original. No original fica um pouco forçado e
a forma com que os dois começam a se relacionar. Eu acho que Progressive vai corrigir um pouco isso. Eu falei ali antes, né? Eu fiz a brincadeira de que hoje vocês estão me vendo falar de uma coisa ruim que eu gosto. E eu vou ser sincero, eu sei que Sword Art Online está longe de ser uma das melhores obras. Eu sei que muita gente critica Sword Art Online, mas sendo bem honesto, eu gosto bastante. Hoje eu tô falando de Progressive porque ele é um lançamento novo da Panini. O primeiro volume saiu em junho, agora agosto já tá saindo o 2. Então por isso que hoje eu tô falando de Progressive. Mas eu quero fazer um vídeo sobre Sword Art Online inteiro. Eu quero comentar as fases, eu quero poder comentar a história, talvez ler a novel e poder fazer um vídeo sobre a novel, porque eu gosto bastante de Sword Art Online. Eu acho que é uma obra que ela divide muito opiniões de uma forma errada no meio dos mangás. Ela é uma obra que ou tu faz parte de um grupo que ama ela incondicionalmente e bota entre as melhores, ou tu faz parte de um grupo que odeia completamente e acha que é uma das coisas mais asquerosas já feitas. Eu sou de um grupo que fica no meio. Eu gosto de Sword Art Online, ela me diverte, eu tenho toda a coleção, né? Aqui eu só mostrei a parte de Aincard, mas eu tenho todas as novels, eu tenho todos os mangás, porque me diverte. É um mangá que me dá gosto de ler. Eu li Sword Art Online logo depois de ter terminado Fairy Tail. E por mais que ali, brincadeiras à parte, eu estivesse gostando do rumo de Fairy Tail, do ritmo de leitura de Fairy Tail, ler Sword Art Online para mim foi diferente. Primeiro porque eu já não estava com barreiras para a obra, era uma obra que eu queria ler, e principalmente porque é algo que eu gosto. Foi bom para mim rever aqueles personagens que eu gosto, sabe? Rever a Asuna, rever o Kirito, são personagens que eu gosto. E é bem legal isso. É uma sensação que eu gosto bastante, mesmo eu sabendo que a obra tem seus poréns. Sendo bem honesto com vocês agora, eu vou dizer que eu não recomendo Sword Art Online. Não agora esse mangá que está saindo a R$ 34,90, que já é de uma fase mais... por mais que seja de novo a primeira fase sendo contado pelo ponto de vista da Asuna, já seria algo lá na frente, porque, querendo ou não, ela não está contando a história original, ela não está contando os acontecimentos, porque o Kirito que é o verdadeiro protagonista de Sword Art Online. Então eu acho que Sword Art Online Progressive, ele é muito mais para quem já é fã da obra, para quem já acompanha esses personagens, para quem já gosta de Sword Art Online. Eu não acho que seja um mangá para quem é o primeiro contato com a franquia. E aí entra até um problema da Panini. Eu acho que a Panini tinha, por mais que ela esteja fazendo um trabalho muito bom na novel, a novel tá em dia, sempre saindo os volumes bonitinho, ela precisa voltar aos volumes antigos. Ela precisa reimprimir os antigos para que um novo público possa chegar em Sword Art Online. Eu até nem falo em voltar aos mangás antigos, porque os mangás antigos são muito ruins. Eles adaptam de uma forma muito porca. Eu, sendo bem honesto, eu acho que só depois de Phantom Bullet, que é a terceira fase, é que começam a ficar bons. Murder's Rosario é maravilhoso, Progressive eu já gostei mais, só que os primeiros são muito ruins. Ali o de Aincard e o de Fairy Dance são muito fracos, então eu recomendo muito mais lerem as novels. O problema é achar elas à venda, né? Então, eu gostei demais, tá? Não vai estar entre os meus favoritos, diferente de Murder's Rosario, porque Murder's Rosario realmente me pegou demais, me emocionou. Mas é uma das leituras que me dá aquela diversão. Eu já falo isso para vocês nos vídeos de leituras do mês, que, por exemplo, Takagi é aquele mangá que me dá o quentinho no coração, que
eu leio, mesmo sabendo que não é uma maravilha, mas é o suficiente para mim naquele momento. Ele me diverte, ele me entrete. Sword Art Online é isso. Ele não é o melhor mangá que eu tô lendo atualmente, mas ele é um mangá que em determinado momento eu quero ler. E eu acho que pra mim já serve. Bom, galera, é isso hoje. Não tenho muito mais o que eu falar, né? Eu vou repetir, eu não recomendo pra quem tá tendo o primeiro contato com Sword Art Online, tá? Eu acho que a gente tem coisas melhores saindo. Se vocês querem começar uma coleção nova, tem opções melhores. Eu já falei de Shangri-La Frontier, Blue Period. Tem Kaiju número 8 que eu não comprei, mas que também é muito mais interessante. Só que se vocês são fãs de Sword Art Online, se vocês são um público que gosta, deem uma chance. E eu acho que eu nem preciso dizer dar uma chance, porque se vocês gostam mesmo, vocês já pegaram. E é isso. Comentem aqui, vocês gostam de Sword Art Online, ou vocês são daqueles que não gostam? Eu sei que vai ter gente que vai comentar que não gosta, porque já comentaram lá no vídeo das minhas leituras do ano passado. Mas comentem o que vocês acham da franquia Sword Art Online. Vocês acham que ela é superestimada, ela é subestimada, ou ela só é normal? Não esqueçam de se inscrever no canal. Faltam só 8 pessoas pra gente chegar nos 500. Então, quem sabe Sword Art Online não nos dá os 500 inscritos, né? Compartilhem, deixem seu like. E na segunda a gente volta. Segunda não. Eu não acostumei ainda, gente, desculpa. Na terça a gente volta. Primeira terça do mês, vídeo de leituras do que passou. Então, voltem na terça pra gente ver isso. Até lá!